1h33, amanhã vou almoçar, vou abrir meu vinho Aurora Reserva, aquele Chardonnay que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. A Aurora Reserva é feito para você. E ouvir o Paredão do Guerrinha, vai ser um espetáculo, tá? Com vinho Aurora Reserva. Por falar nisso, aí tinha um churrasco engatilhado aí, mas o que houve? Fechou o açougue, alguma coisa? Tinha um churrasco engatilhado aí. Já tô com vinho Aurora ali, viu as caixinhas. Faz horas, né, que tá com esse vinho e com esse churrasco que não chama. O cara anunciou que vai fazer 30 shows em 20 dias e não dá um churrasco pro sala de redação. Não tô condenando, eu só tô fazendo um registro. Marca a data aí que eu pago. E aí, seguinte, fui parado na rua pelo Top of My, cantor, Pedro, narrador, Pedro, eu ainda ajudo ele. Mas eu gosto de indicar contigo, é bom. Indicar? Espetáculo, sensacional. Grupo IES apresenta o Renault Kwid com taxa zero, emplacamento grátis, total, 4 anos de garantia, 3 revisões inclusas, tudo isso no SUV dos compactos mais econômicos do Brasil, tá? Então, vai de Kwid com a IESA. O Adriano Bitelo tá mandando um recado, ele assa a carne para vocês, tá? Bom, eu tô vendo... marcar a data que o Adriano vai lá, assa, e nós vamos comer e vamos tomar um vinho da Aurora, certo? Vamos lá, eu tô vendo o Potter meio abatido, eu não sei se o Potter levantou de madrugada, se dormiu pouco. Eu sei que ele foi à luta essa noite aí com o Dunga. Eu sei. Tem razão. Tá cansado? O que houve? Ontem, foi à tarde, a gente foi na Vila Dick, ali perto da saída da cidade, e eu fui viver, né? Eu falei isso no programa aqui, fui viver ao lado do Dung e toda a seleção do bem, ou parte dela, a entrega de cestas básicas, cobertores, algumas fraldas. Aliás, é bem difícil de conseguir fralda, e precisa muito de fralda, para uma comunidade, cerca de 150 pessoas diretamente foram pegar, né? Fora todo mundo as famílias que ganham com isso. E aí a gente sai da nossa bolha, né? Nossa vida é muito fácil. É um tapa na cara, né, Potter? Nossa vida, Maurício, é uma dádiva. É um presente todo dia, todo segundo, Não tenho preocupação se eu vou comer, não tenho preocupação se eu vou me proteger do frio ou do calor, né? Lá na Europa, puxa, por exemplo, a descarga e tem água na descarga. Tudo certinho, né? Meu bicho de estimação tá aqui, né? Se der algum problema de saúde, eu posso ir na farmácia, posso ir no médico. Existe a grande maioria da população brasileira não tem isso, e ontem saí da minha bolha e fui visitar. Óbvio que não é a primeira vez que eu faço isso, nossa profissão nos obriga muito a entrar em mundos que a gente não tem, né? Talvez esse seja o grande presente, né, do jornalista ou do comunicador, mas ver de perto o Dunga distribuindo 2 vans de alimentos, não só alimentos para as pessoas lá, é de dar um calor no coração e ao mesmo tempo te colocar numa situação que tem que agradecer, né? A gente não agradece, né? A gente não enxerga às vezes, né? Então o Dunga me deu isso de presente, na verdade. Eu falei pra ele isso aí. Tu me deu um presente hoje. Ele tava meio preocupado. E aí, o que tu achou? Eu assim, cara, eu ganhei um presente. Eu e toda a equipe, né? Porque a gente foi com uma equipe de filmagem. Todo mundo voltou, outra pessoa de lá. E aí dá vontade de ajudar, né? Dá vontade de entrar nessa roda de ajuda. E todo mundo pode dar algo, né? Todo mundo pode dar algo. Aí o Pedro vai lá, junto com o Bagé, lotam várias vezes o Teatro São Pedro, e aí conseguem toneladas e toneladas. Muito do arroz das cestas básicas foram adquiridos por causa do Pedro. Pedro está arrumando, inclusive, um evento com alguém de Santa Maria, né, Pedro? Exatamente. Mas aí o Pedro está se virando. Querem ter uma espécie de, digamos assim, como é que eu vou te dizer, filial do Dunga lá em Santa Maria, vamos dizer assim. Agora, Potter, tu tem razão. A gente vendo, e o Dunga é o exemplo, para a gente ver, a gente se motiva. Se motiva. Essa é a diferença. Agora tem um monte de gente nos ouvindo, né? E ouvia como eu ouvia até ontem. Ouvia, que legal o Dunga, né? Que legal isso. Acabou. Já tô pensando num problema na minha vida. Mas depois que tu passa horas ali, nessa distribuição aí... É diferente, né? Te contamina, né? É diferente. E te dá todos os sentimentos ao mesmo tempo, né? Que é a alegria de ver gente que está recebendo, é a tristeza de não é para todo mundo, é a tristeza que tem aquilo, é a tristeza que vai acabar em uma semana, então não adianta fazer uma vez só, né? Tem que ser uma coisa contínua. É óbvio que precisa de um monte de coisa, precisa de governo, a gente passa, e aquele papo que já está surrado aqui, né? Mas enfim, eu agradeço ao Dunga pelo presente de vida que ele me deu. Ela estava muito necessária na minha vida, que é muito fácil e às vezes a gente não dá valor para isso. Você sabe que eu vi no Facebook ontem ainda,
tava de folga ontem, eu acho. Não, anteontem, sei lá. Mas eu vi, enfim, essa semana. Aqui passando na rede social, e tinha um vídeo de um cantor sertanejo que pode gerar um dilema, porque as pessoas discutirão horas numa mesa de bar se o cara fez para se promover ou ele fez para inspirar. E eu vou de letra B, que ele fez para se inspirar, é o que eu disse ao Pedro, à Andressa, lá no auge da pandemia, faça o bem e diga que fez, porque isso inspira os outros. Eu não lembro o nome do cantor sertanejo, Pedro, mas está gravado, alguém grava da equipe dele, ele chega numa camelô, uma moça de uns 20 anos, 25, e a moça está sentada e passa um tempo sem que ninguém sequer olhe a banquinha dela de óculos ou de meias, o que fosse. E esse sertanejo começa a conversar com ela, tá difícil, tá vendendo? E ela diz, não, eu tô aqui a manhã inteira, não vendi nada e tá ruim, tarará. Aí diz assim, tá, quanto é que é esse lote de meias aqui? 10 meias é R$100. Aí ele dá R$100 pra moça e diz, não, eu vou te dar R$1.000. Aí a moça tem um espanto muito obrigado e tal. Aí ele dá os R$1.000 e as meias que ele comprou, ele devolve para ela continuar vendendo. E aí a moça diz, mas por que você está fazendo isso? E ele diz, hoje eu acordei e me dei conta de como Deus tem sido bom para mim, como a minha vida está boa, está progredindo, está andando. E eu acordei com a vontade e a necessidade de ajudar alguém e escolhi você. Então alguém haverá de discutir que o cara fez isso para se promover. Eu fico pensando, ele já é cantor sertanejo, Alex, ele já está promovido, ele já está rico, ele já é sucesso. Ele não está fazendo para se promover, ele está fazendo para inspirar. Ele vai alcançar muitas pessoas, Maurício. Eu contei a história ontem do Cleiton Zagonel, que é um empresário de muito sucesso no Oeste Catarinense, e ele entrou em contato comigo porque ele viu na rede social os materiais que eu divulguei lá, fazendo tanto no Teatro São Pedro quanto uma outra distribuição de tintas também que a gente faz para escolas aqui, que isso era para o poder público fazer, né? E a gente consegue fazer graças à relevância que a gente atinge junto a algumas pessoas. E aí o Zagonel me chamou e disse assim, cara, eu quero ajudar, mas eu fabrico chuveiro, eu quero doar chuveiro. É útil para vocês? Nossa, claro que sim. Aí entrei em contato com o Dunga na hora, já acionamos o Lauro da Seleção do Bem, e ele nos doou, Pedro, 250 chuveiros. Esse cara foi inspirado porque ele viu alguém fazendo. E aí tem os vídeos e a galera da escola, das escolinhas, a gurizadinha, que agora tá tomando 3, 4 banhos por dia. Asilos, né, outras instituições que atendem pessoas. Ou seja, dá para ajudar. Olha aqui, o que o Dunga faz é incrível. Quer ver como é que é o fator multiplicador? O Eduardo Ponticelli está dizendo o seguinte: ontem à noite entregamos 300 marmitas para moradores de rua no centro de Porto Alegre, do projeto Marmita Solidária. E uma parte dos alimentos são doados pelo projeto do Dunga e dos amigos da SEASA. O Dunga e sua bondade está presente ao mesmo tempo em vários lugares. Eu já citei aqui, Pedro, tem um cara que é integrante da bateria dos Imperadores do Samba. Eu brinco com ele que ele é o melhor balde dos Imperadores, até porque é o único. Lelê do Balde. O Lelê do Balde tem um time de amigos que usa a cozinha do Jangadeiros, do Clube Jangadeiros ali na zona sul da cidade, para fazer uma média de 300 a 500, varia, quentinhas que são distribuídas. E aí, como ele não tem como... É um projeto menor, né? Não tem o tamanho, a complexidade, a dimensão do Dunga, mas é relevante do mesmo jeito, porque ele não tem o operacional dele, não é assim, eu vou na comunidade tal que está mapeada. Então ele pega e sai com 2, 3 carros, com os carros lotados de quentinhas, e vão andando pelas ruas da cidade. Ora, nada é mais necessário do que você ver a prova material de que aquela pessoa claramente mora na rua e não tem o que comer. E ele para e dá a rentinha ali. Então essas iniciativas do Lelê, do Dunga, de todo mundo que a gente possa citar, elas não são exibição. Elas são generosidade que tem que ser inspiradora. Então, é isso. E ainda mais eu ganhei o mini crack do Dunga. Ó. Com botox. Olha, Pedro, como ele tá bonito aqui, ó. Tá bonitinho. Aqui ele tem botox, sabe, né? Ele que mesmo esse diz. mini crack dele, esticadinha. sabe que esse mini crack dele tinha uma época que era muito vendido no Japão. Olha ele só jogou o tamanho muito do tempo Dunga. lá. Porque eu me lembro que de vez em quando eu fazia na época frilas assim sobre o Ronaldinho e tal, e também. E aí eu ia lá receber a grana e tal, no Banrisul. É o Dunga mais bonito da história, E Diogo. tinha a grana que o Dunga recebia pelos mini cracks, assim. Foi o primeiro lançamento, foi uma Copa, acho que foi de 98, que essa roupa aqui é de 98.